Imparni faz análise climática com previsão de mais chuvas para essa semana no Rio Grande do Norte. Prefeitura de Parnamirim cogita decreto de calamidade no município. E aqui no estúdio, uma entrevista com Gabriela Saldanha, que é coordenadora de RH, e vai falar sobre entrevista de emprego, como se portar, inclusive como elaborar um currículo. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Feliz News está no ar. Boa noite. A última semana foi chuvosa em todas as regiões do estado. 21 municípios tiveram precipitações com mais de 100 milímetros. A empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Imparni, fez a análise climática para essa semana e a previsão é de mais chuvas, principalmente para o interior do estado. Céu nublado, vento frio e chuva. Esse foi o cenário para a maioria dos potiguares nos últimos dias. Este meteorologista explica o que causou tanta chuva no mês do verão. Essa chuva toda ela se deu principalmente por dois fatores. A zona de convergência, que é o sistema meteorológico que traz chuvas aqui para o Nordeste nessa época, está estabelecida sobre o Nordeste. E outro fator que também contribuiu muito para isso, para aumentar essas chuvas, é a questão da temperatura da superfície do oceano aqui próximo do Nordeste, aqui próximo do estado. Nós observamos que semana passada, praticamente toda semana, passou com temperaturas acima de 29 graus. Isso é uma temperatura muito alta, isso aí pode produzir uma maior concentração de umidade, produzindo assim uma maior quantidade de chuvas. Para quem gosta desse clima frio, uma chuva leve deve continuar, mas a partir do meio da semana. A temperatura continua ideal para chover, 28 graus e meio, isso aí é interessante para que a zona de convergência permaneça aqui sobre o Nordeste. A partir de sexta-feira, assim, poderemos ter novamente ocorrência de chuvas um pouquinho mais forte aqui no litoral, mas nada parecido com o que aconteceu nos últimos dias. De acordo com a Imparni, choveu 3 vezes mais do que o esperado e Parnamirim registrou o maior índice de chuva no mês de fevereiro, desde que a empresa começou a monitorar a quantidade de chuva. Notícia boa para o semiárido. As chuvas são sinal de esperança para a população potiguar. Com seus anos seguidos de estiagem, o estado enfrenta a seca mais severa de todos os tempos. A gente tem notícia até de enchimento daqueles pequenos reservatórios, e isso tem contribuído para acumular água nos grandes reservatórios, como é o caso do Itães em Caicó. Então isso, aos poucos, aquela normalidade, claro que vai demorar um pouquinho mais na questão dos açudes, ela tenderá a voltar ao normal. E olha só, 2 homens foram mortos a tiros na madrugada dessa segunda-feira em Parnamirim, cidade da Grande Natal. Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas era ex-presidiário. Ainda de acordo com a PM, passava da meia-noite quando o crime aconteceu. Os 2 homens estavam no bairro Rosa dos Ventos, no momento em que os atiradores passaram em um carro e atiraram. As vítimas foram identificadas como Alexandro Souza Rocha, de 31 anos, e Vanderlei Firmino de Macedo, de 29 anos. E olha só, as inscrições para o FIES em universidades privadas começam a partir de hoje. A previsão do governo é atender nesse ano 310 pessoas. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais informações. Pois é, Lívia, chance aí para muita gente, né? Lembrando que os contratos vão seguir as novas regras aprovadas pelo programa no ano passado. Os recursos do FIES são destinados a alunos que querem cursar curso superior em nível superior em instituições privadas que tiveram aprovação positiva do MEC. No início do mês, o Comitê Gestor do FIES definiu os limites de financiamento. O limite máximo é de R$30 mil por semestre e o mínimo é de R$300. Após o financiamento,
deve haver uma conversa entre o banco que vai conceder o limite do empréstimo, a instituição em que o estudante quer fazer o seu curso, a sua graduação privada, e o aluno. Depois de todo esse diálogo, vai haver ali uma taxa em que o aluno vai ficar responsável para pagar. Isso é individual, tá? Vai da situação de cada um, da renda familiar de cada um. Para quem ficou interessado, para quem quer usar o FIES para tentar a vida num curso superior, as inscrições já começaram e precisa ter tido uma média de 450 no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, e não ter zerado a redação. Esse é um pré-requisito técnico até para quem quer cursar numa federal. O requisito médio é de ter no mínimo 450 na prova geral do Enem, nos 2 dias, e não ter zerado a redação. Outra exigência para o FIES é que é importante se encaixar nos limites de faixa de renda pré-estabelecidos pelo programa. As inscrições podem ser feitas no site do MEC. O aluno deve cadastrar o seu CPF, a data de nascimento e um e-mail válido. Além disso, deve informar e comprovar a renda familiar, já que é o pré-requisito para o FIES. Lívia? Obrigada, Leonor, pelas informações. Então tá aí, né? Para quem está querendo mudar diário, fazer uma graduação e pretende financiar, as inscrições começaram a partir de hoje. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A Polícia Militar apreendeu aproximadamente 100 tabletes de maconha dentro de um carro roubado em uma residência na localidade de Cajupiranga, em Parnamirim. A apreensão aconteceu no final da manhã desse domingo. De acordo com a polícia, uma mulher foi presa na ação. A polícia afirma ainda que ela é companheira de um traficante que seria o dono da droga. O homem conseguiu fugir no momento da abordagem dos policiais. Tanto a mulher suspeita quanto os tabletes de maconha, bem como o veículo roubado apreendido, foram encaminhados para a central de flagrantes. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir. Prefeitura de Parnamirim cogita decreto de calamidade no município devido às chuvas. Logo depois do intervalo, a gente volta já. Um assalto a uma granja terminou com uma criança de 8 anos e um médico e também uma terceira vítima baleados na noite desse domingo na comunidade de Periperi, na zona rural de Macaíba. Durante a fuga, os criminosos abandonaram 2 veículos roubados, mas acabaram escapando em um outro automóvel que também foi tomado. Na manhã dessa segunda-feira, a assessoria de comunicação da PM disse que existe um homem internado no Hospital Regional Deoclésio Marques, em Parnamirim, com um tiro na coluna e que ele pode ficar paraplégico. Contudo, ainda é preciso que testemunhas façam o reconhecimento do suspeito. E olha só, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui do Rio Grande do Norte, o IFRN, lançou um edital para o Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania, o PROITEC. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais informações. Lívia, vamos continuar a falar de educação e agora do nível médio. A gente falou de graduação superior, agora a gente vai falar de nível médio. Quem vai explicar para a gente primeiro o que é o PROITEC, essa oportunidade aí de que estudantes de escolas públicas vão ter, é o coordenador de acesso discente, Everaldo Pereira. Everaldo, boa tarde. Conta para a gente o que é o PROITEC, como é que ele vai ajudar o estudante da rede pública? O PROITEC é um programa de aperfeiçoamento, um curso de aperfeiçoamento à distância, destinado aos alunos da escola pública nas disciplinas de matemática, língua portuguesa, ética e cidadania. A ideia é que nós reforçarmos esses conteúdos com os alunos e darmos melhor preparação para que eles possam ingressar na instituição posteriormente. Quais são os cursos que o PROITEC vai oferecer aí para esses alunos que querem futuramente entrar no IFRN? Não, na verdade, o PROITEC ele é um curso único, né? As disciplinas de matemática e de língua portuguesa, elas vão ser utilizadas como forma de seleção para os cursos do exame de seleção no final do ano. Então, o PROITEC ele é um curso de educação à distância para esses alunos. Então, ele tem essas 2 disciplinas e mais ética e cidadania. Ele é único. Qual é o período de inscrição para quem ficou interessado? Até quando pode se inscrever? As inscrições estão abertas até o dia 12 de março. Existe uma taxa de R$30, que essa taxa é exatamente para prova que acontece no final do curso, que é uma prova nos parâmetros de um concurso. Então, o aluno também, além de ele ter essa preparação em relação aos conteúdos, ele já
se insere no ambiente de uma prova de concurso, com fiscais, com exigências, que vai facilitar para que ele chegue mais calmo no nosso exame de seleção. Agora, essa taxa de R$30, aquele aluno que é carente e que é cadastrado no CAD único do governo federal, nos programas de bolsa, ele pode solicitar a isenção também no próprio site até o dia 26. E para quem vai fazer inscrição, qual a documentação necessária para levar? Quais são os documentos? A documentação que ele vai fazer a inscrição no site, processoseletivo.frn.edu.br, são os documentos pessoais. Obrigatoriamente ele tem que ter RG e CPF para preencher, e mais algumas informações relacionadas à escola. Posteriormente, ele vai fazer uma confirmação da condição de participar desse programa, porque esse programa ele é diretamente para que tipo de aluno? O que é da escola pública, está no 9º ano hoje e fez os anos anteriores também na escola pública, ou aquele que já concluiu o ensino fundamental, desde que todos os 9 anos na escola pública. Então, em abril, ele vai retornar ao Instituto levando algumas cópias do documento pessoal e uma declaração da escola ou histórico escolar mostrando que ele tem essa condição. É nesse momento que ele recebe um material didático. Ele recebe 2 livros e um DVD com aulas para assistir em casa. E essa entrega do documento no campus em que o aluno tiver interesse de fazer o curso, não é isso? Isso, ele vai se inscrever pelo site, que eu passei agora há pouco. Lá ele escolhe um dos campi, aquele que é mais próximo da sua residência. E entre 16 e 20 de abril ele vai nesse local para poder entregar a documentação. E se tiver tudo ok, ele já recebe o material e fica validado para cursar. Quando a gente fala de taxa de inscrição, quando a gente fala do dia para se inscrever, o brasileiro já tem a fama de deixar tudo para a última hora. Se exceder esse tempo de inscrição, vai ter alguma exceção? Vai ser aberto novamente ou realmente só esse período? Não tem previsão de ampliação de tempo, até porque nós temos um período que nós prevemos que seja suficiente para o aluno se preparar com o material para poder realizar a prova em julho. A prova do Proitec vai acontecer dia 15 de julho. Então, esse período ele já é pré-programado para ser suficiente para o aluno. Se nós tivermos que adiar, isso pode ter impacto também no desempenho do programa. E é bom explicar para quem está em casa que essa taxa, né, que é pago, que são os R$30, vai ser para esse curso, para o Proitec, mas quando for fazer a tentativa de realmente ingressar no UFRN, o aluno vai estar isento. Isso, o aluno que frequentar o Proitec regularmente, né, ou seja, fazer todo o curso e concluir com a prova, que a prova seria a conclusão do curso, ele fica isento da taxa de inscrição do nosso exame de seleção no final do ano. Olha aí, então, oportunidade para você que é pai, que quer que seu filho tenha interesse de ingressar no UFRN, é uma oportunidade de se preparar para o exame de seleção. Afinal, a educação tem que ser sempre em primeiro lugar, né, Lívia? Com certeza, Leonor. Obrigada pelas informações. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos voltar a falar sobre as chuvas, né? Devido a essas últimas chuvas em Parnamirim, o prefeito Rosano Taveira cogita a possibilidade de decretar estado de calamidade. Pelo menos 20 casas foram atingidas por inundações. Salas de aula agora servem de dormitório. Objetos como geladeira, armário de cozinha e cadeira de balanço, que não são comuns em escolas, fazem parte da imagem da Escola Municipal Luiz Maranhão. Cícera deixou a casa com seus 6 filhos por volta das 10 horas da noite da última sexta-feira e foi deslocada para a escola junto com outras 3 famílias depois que sua casa foi inundada pela chuva. Aí meus filhos, um está na casa da família. E outro esses 3 só vêm só dormir, porque a gente estava procurando casa. Aí eles passavam o dia na casa da minha mãe e a gente ficava procurando casa. Mas graças a Deus deu certo. Em Parnamirim, onde as vítimas moram, registrou 438 milímetros de chuva, muito acima do esperado. Esse vídeo, que tem circulado nas redes sociais, mostra a situação. Moradores da Avenida Getúlio Vargas tentam derrubar o muro do cemitério público para o escoamento da água. Cícera conseguiu salvar poucas coisas da sua casa. E o que tem na sala onde está ficando na escola é a maioria de doação. E o que trouxe conta que é um paliativo. Mesmo assim, eu não sei nem se eu vou ficar. Eu peguei só para
precaução, né? Se caso não tiver algum canto para colocar minha roupa, minhas coisas, eu vou ter que colocar neles mesmo, quebrada, inchado, mesmo do jeito que está. Cícera e mais outras 3 famílias saíram de casa na sexta-feira, mas o local ainda permanece sujo e com poeira tomando conta. Desde sexta-feira, ela só encontra os filhos durante o dia e são eles o motivo dela querer uma casa novamente. A gente tem que fazer isso pelos filhos da gente, né? Porque a gente que tem nossos filhos, a mãe que é mãe, ela tem que proteger os filhos, conquistar tudo de novo, né? Com doação, né? Porque para comprar, sou desempregada, eu não tenho como comprar. De acordo com a coordenadora de referência e assistência social, em breve as 4 famílias abrigadas na escola municipal estarão em suas casas novas e alerta para a importância da continuidade das doações. Agora que elas vão ficar, cada um em suas casas, precisa muito mais de móveis, de sofá, de cama, tudo mais, né? Porque vão ter agora uma casa para elas. Aqui está tudo provisório. Dona Ivanilda fez a parte dela e veio até a escola com doação para as famílias, na tentativa de ajudar a quem perdeu tudo. Situação delicada, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de esporte. O ABC é o campeão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O Alvinegro superou a chuva e também o Açu nesse sábado. A vitória por 1-0 foi o suficiente para assegurar o título. Agora falando um pouquinho sobre o América, a tarde desse sábado, dia 17, foi também de muita emoção para os torcedores do time, jogando na Arena das Dunas pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O Alvirrubro venceu o Globo de Ceará Mirim por 2-1 e encerrou sua participação na etapa inicial do campeonato. Agora vamos para o intervalo comercial e veja a seguir uma entrevista com Gabriela Saldanha, que é coordenadora de RH e vai falar sobre entrevista de emprego. Se tem a dúvida de como se portar, inclusive como elaborar o seu currículo, pois logo depois do intervalo a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente volta já. Força Tarefa chega à Fortaleza para auxiliar no combate ao crime organizado. E Câmara tem sessão nesta segunda-feira para votar a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Confira agora o nosso giro de notícias. Uma força-tarefa composta por policiais federais, integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, chegou à Fortaleza na madrugada desta segunda-feira. O envio foi determinado pelo presidente Michel Temer após a polícia ter encontrado o corpo de um dos chefes da facção criminosa Primeiro Comando da capital, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. Ele foi encontrado em Aquiraz, na Grande Fortaleza. Integrado por 36 homens, sendo 26 da Polícia Federal e 10 da Força Nacional de Segurança Pública, o grupo será chefiado pelo almirante Alexandre Mota, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo é reforçar as operações conjuntas de inteligência. Antes do desembarque da Força Tarefa em Fortaleza, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, descartou uma intervenção federal no estado. Rogério Jeremias de Simone era considerado pelo Ministério Público de São Paulo o número 3 na escala de chefia do PCC. Havia suspeita de que ele estivesse controlando o tráfico de drogas no Paraguai. Em abril do ano passado, ele foi condenado a 47 anos, 7 meses e 15 dias de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha armada. GG do Mangue foi liberado antes de seu julgamento, após a Justiça entender que houve excesso de prazo para ele ser julgado. A Câmara dos Deputados deve votar nesta segunda-feira o decreto de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A sessão do plenário está convocada para as 7 horas da noite. Antes, na manhã desta segunda, o presidente Michel Temer se reuniu com 2 conselhos na presidência oficial do Palácio da Alvorada para discutir a intervenção: o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Os 2 órgãos são formados por autoridades como o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara, os líderes da maioria e da minoria no Senado, os ministros da Justiça, de Defesa e das Relações Exteriores, além de comandantes das Forças Armadas.
Pela lei, os conselhos devem ser consultados em caso de intervenção. Os dois órgãos votam se aprovam ou não a medida, mas o presidente da República não é obrigado a acatar a decisão. O decreto da intervenção já está em vigor desde a sexta-feira, quando foi assinado pelo presidente Michel Temer. No entanto, para continuar valendo, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Em um mercado de trabalho competitivo, a apresentação pessoal é imprescindível para garantir uma vaga de emprego. É a famosa primeira impressão que é dada pelo indivíduo, mas também é dada pelo currículo. Para conversar um pouco sobre o assunto, nós recebemos agora Gabriela Saldanha. Gabriela, que é coordenadora de RH também. Gabriela, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olha só, numa entrevista de emprego, existem os pontos fundamentais, né, para que o candidato possa prestar atenção, por exemplo, a sua imagem, a forma como ele se apresenta. Para quem está assistindo a gente, que está aí se candidatando a uma vaga de emprego, o que é que ele deve ter em primeiro pensamento quando ele for se candidatar para uma vaga de emprego? Boa tarde a todos. Primeira coisa, estudar a empresa, né? Veja como é que as pessoas daquela empresa se comportam, como é que ela está vestida, para você ir utilizando a vestimenta parecida com o que o público da empresa trabalha. E de acordo à linha da empresa, Sim. né? Por exemplo, se você vai para uma empresa, uma escola, não é que você vai se vestindo como criança, né? Você vai se vestindo como pessoa, um professor que vai se abaixar, não vai ter decote. Isso. Pode usar essas roupas que chamem mais atenção? Não, de maneira alguma, tá? Cuidado com decote, cuidado com transparência. Transparência também não é legal. As cores, tenta usar cores neutras para não usar cores muito fortes, né? Nada, você tem que chamar a atenção pelas suas competências e não pelo modo que você está vestido. Principalmente as meninas, né? Às vezes ousam na saia, uma roupa muito colada, então evita utilizar esse tipo de roupa. Gabriela, muitas pessoas ainda têm dúvida, por exemplo, do que colocar no currículo. Por exemplo, uma dúvida comum, deve-se colocar foto no currículo ou isso depende da vaga de emprego, depende da área que você vai atuar? Como é que deve ser feito? Tá, a questão da foto, ela só deve ser colocada se o edital, né, de seleção pedir. Então, se no edital pede foto com currículo, você coloca. Agora, atenção à foto que você vai utilizar. Nunca utilizar aquelas fotos que a gente usa nas redes sociais, ou então que a gente foi para uma festa e ficou muito bem na foto e recorta e cola lá. Então, não utiliza assim. Se não pedir no processo seletivo, então você não coloca foto no currículo, porque essa foto pode lhe ajudar, mas também pode lhe prejudicar. E na hora de montar o currículo, às vezes tem pessoas que têm realmente um currículo vasto, vários cursos técnicos, graduação, mestrado, pós-doutorado, doutorado, enfim, o que colocar? Existe uma forma de você ir elencando o que é principal? Quais são os cursos que vão lhe ajudar a conseguir o emprego, a conseguir a vaga? Então, estuda a vaga, vê qual é o cargo, vê de repente, a gente fala assistente administrativo, tem assistente administrativo que faz diversas funções, diversas atividades. Então, vê naquela empresa o que é que um assistente administrativo faz. E aí você vai montando o seu currículo com base na necessidade da empresa. O currículo ele deve ser personalizado, tá? A gente deve fazer cada currículo para cada empresa, para cada cargo que a gente vai concorrer. Ou seja, acabou aqui a entrevista, você foi no portal, viu lá uma vaga de repente para assistente administrativo e a empresa trabalha no ramo de contabilidade. Você vai montar um currículo específico para aquela vaga. Específico para aquela vaga, isso mesmo. Olha só, uma pergunta, hoje em dia é cada vez mais comum, a gente até conversava nos bastidores, é cada vez mais comum numa entrevista de emprego fazer aquela pergunta crucial e que todo mundo dá aquela engasgada, né? Por exemplo, qual é a sua pretensão salarial? Isso gera geralmente um desconforto. E como é que o candidato ele deve se portar? Qual a resposta mais confortável nessa hora para que ele não seja, de fato, eliminado? Essa é uma pergunta que todo mundo realmente gagueja na hora de responder, né? Mas o que é que a gente deve fazer? Pesquisar na internet. A internet está aí, as informações estão aí. Então, pesquisa na internet a média salarial do Estado, né? E aí você diz a sua média salarial. Tem que ter muito cuidado, porque se a gente fala menos ou fala mais, a gente pode ser eliminado falando mais, um salário maior, ou a empresa contratar a gente pagando menos. Então, realmente é bom dar uma estudada no valor que é pago por área para não cometer essa gafe. Isso mesmo.
Outra pergunta é a respeito das redes sociais, né, que é um canal de acesso ao candidato, e muitas empresas de recrutamento acabam avaliando essas pessoas. Então, é interessante que a pessoa que está competindo, né, está tentando uma vaga de emprego, é importante que ela tenha, por exemplo, um comportamento online tão semelhante ao que foi ali na entrevista de emprego. Hoje, realmente, há essa avaliação das redes sociais de cada candidato? Sim, a gente avalia as redes sociais porque o ser humano ele tende a repetir comportamentos. Então, a gente coloca ali nas redes sociais o que a gente é na vida, muitas vezes. Então, cuidado com as fotos. Olhe muito, pense assim, será que se eu fosse me contratar, eu me contrataria postando essa foto? Então, atenção às redes sociais porque a gente olha. Nada de nudes por aí. Nada de nudes. Nada de nudes para quem está tentando uma vaga de emprego e sair? Não, nada de nudes. Pois bem, a gente conferiu agora as dicas para quem vai estar procurando emprego. Muita gente está preparando aí o currículo, o ano verdadeiramente começou e a gente conversou com Gabriela Saldanha, que é coordenadora de RH. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligado aqui na TV Feliz, pelo Instagram, no @TV Feliz, eu também ao vivo no facebook.com/TV Feliz Oficial. E não esqueça de fazer sua sugestão de pauta para o nosso contato no WhatsApp, que é o 987014724. Nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau.